sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Elemento. Hoje vamos falar sobre um dos pilares do Quinto Elemento, que é a saúde. E hoje eu estou com as minhas loiras, Michele e Carol. Boa noite, gente. As duas, nós três, na verdade, somos da área da saúde, né? Sim. Então, a Mi é enfermeira, Carol era enfermeira e agora é a nossa comandante aqui, né? Isso, sim. Carol trabalhou muitos anos na emergência, a Mi trabalha ainda, né? Sim. Atuando aí na área da saúde como enfermeira. Eu tenho a clínica sou especialista em dores, né? Mas a saúde integrativa me pegou de jeito e agora, em primeira mão para vocês, os nossos bebês estão nascendo, que é, né, os nossos suplementos que a gente vai lançar agora. Depois de muito estudo, os pacientes dando, né, os feedbacks, o que mais as pessoas reclamam da saúde, né? E em cima, baseado nisso, nós resolvemos desenvolver esses suplementos, né? Que é o Vital B, que faz toda a energia do coração, do complexo B. O Zen, que é do sono, da ansiedade. Também tem o gastro, que é da parte do estômago. Todo mundo tem queimação, uma digestão. O ativo é bem legal, que é uma desintoxicação dos metais pesados. O hepatox, que é do fígado, né? Para limpar o fígado. E a gente vai falar sobre todos eles. E tem o osteogel, né? Que é para alívio das dores. E o carro-chefe, que foi o nosso primeiro filho, que foi o Osteo 1200+, que é para os ossos e articulações. Então, em cima disso, a gente vai discutir aqui, tirar algumas dúvidas que eu acho que muita gente tem, né, meninas? Muitas. Sobre o que eles podem ajudar, quais os sintomas, quais as dores que os pacientes têm e o que eles podem tomar para ajudar, que não seja remédio, né? Porque quando a gente fala de suplementação, a gente está falando de um suplemento alimentar, ele não é um remédio. Ele é uma vitamina, um mineral, um aminoácido que vai ajudar o seu organismo a voltar a fazer toda as funções orgânicas, né? Então, fala você, vamos começar aí falando sobre a parte gástrica, né? Ô, Mi, mas sobre antes o estômago. Não, eu vou até cortar a Lu, mas antes da Mi falar, a Lu só esqueceu de falar a marca, né? A gente está lendo, né, Lu? Mas e a marca? A marca é Lu Lopes Suplementação Natural, né? E ficou lindo! Muito Parabéns! lindo, E qual é a sensação, Lu, Qual a sensação, de você Lu? ver a sua marca e todos esses Fico até produtos, arrepiada, né? Nossa, assim. muito lindo de ver. Eu até me emociono, Eu também, porque eu fiquei tão apaixonada pela saúde integrativa. Porque muito assim, lindo. esse é um sonho, né, gente? Isso é são Nossa, anos, é né? incrível. De estudo, né, São Lu? 16 anos, né? 16 anos trabalhando com a saúde. Eu comecei na parte da estética, depois a gente foi... Mas a minha estética era totalmente diferente das convencionais. Eu sempre fui dessa área da integrativa, porque assim, eu sempre busquei o melhor para os meus pacientes, né? Então, a minha formação, ela foi feita com a base suplementar, né? Vitaminar, potencializar para a gente ter um resultado melhor no corpo, no organismo. A gente sabe que na parte da estética, não adianta só fora você fazer massagem, você usar um aparelho. Se você estiver intoxicada, se você estiver com baixa de vitamina, se o ferro tá baixo, se o zinco tá baixo, se a tireoide tá ruim, então assim...
você precisa reorganizar o seu organismo dentro Uhum. para ele dar resposta fora, né? Uhum. Sim. Então, todo o meu trabalho, ele era muito feito em cima Uhum. disso. Quando eu decidi mudar para me especializar em dores, aí eu coloquei mais ênfase, né, na parte da suplementação, né? Então, por que você tem dor? Porque seu corpo está inflamado, Sim. né? Uma lógica, né? É Uhum. lógico, né? Por que você incha? Porque você não toma água. Porque você retém líquido. Por que sua perna formiga? Porque ela tem falta de vitaminas e minerais. Ô Lu, e é importante a gente destacar que todos os produtos, a saúde integrativa, ela é comprovada. Sim, Né, Lu? isso é Sim, comprovado. se as pessoas perguntam assim, Lu, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu posso fazer uso desse suplemento? Com total certeza do mundo, É uma porque dúvida. isso não é remédio, então ele não vai confrontar com nada do que você toma Uhum. de medicação, né? Legal, isso é muito Ele não bom. não vai confrontar, porque ele é natural. A base dela é vitamina, mineral e aminoácido. É. O que faz mal vitamina, mineral e aminoácido? Tem É que a uma- gente precisa, desculpa, Pode falar. é que a gente precisa sempre falar que a saúde integrativa, ela tem que andar com a saúde, Junto. a medicina convencional. Convencional, é um né, Lu? complemento, Separado, né? nada separado. A convencional sozinha, ela vai trazer efeito, sim, mas ela vai trazer, acarretar algumas coisas ruins também. Uhum. E o que que a suplementação natural faz de vitaminas e minerais? Ela vai complementar a saúde, a medicina tradicional, Uhum. né? Então, ela vai melhorar os sintomas que as medicações vêm trazer, porque a medicação, infelizmente, a gente sabe que ela tem que usar sim, ela vai trazer benefícios, mas ela traz algum ônus, Uhum. né? Então, esse ônus, ele é sanado com a parte da suplementação. Ô Lu, e por que será que os médicos especialistas ou que não têm tanto entendimento do significado de você ter a suplementação natural, eles são mais resistentes e não engajam os pacientes, até põe medo nos pacientes Então, também. mas isso é muito, você acabou de falar, é falta de conhecimento, porque você pode ver os médicos, eu sempre falo sobre os médicos da integrativa, Dr. Lai Ribeiro, Uhum. Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Baracate, Dr. Nossa, tem N médicos da integrativa que vocês podem ver aí, acompanhar nas redes, né? Uhum. Eles agora estão colocando mais gravando mais para mostrar para as pessoas que benefício usar vitaminas e minerais. Então, isso é falta de conhecimento, essa resistência. E porque tem, nosso organismo tem tudo isso, né? Sim. E tem pessoas que talvez tenham um medo muito grande, porque até os médicos ficam, mas tem que ter indicação, não faça nada sem receita, Sim. etc. Se eles perguntarem assim, onde eu busco a bula dessa suplementação, onde eu tiro Então, minhas dúvidas? É assim, ó, toda a parte da suplementação, né, do suplemento alimentar, ele tem Anvisa, ele é supervisionado, ele não é feito sem supervisão, Isso é importante. mas ele não ele tem agora, eu não sei dizer assim, Uhum. até por isso que a gente está mudando algumas coisas, porque tem uma legislação agora que entrou, Uhum. que vai fazer, eu não sei o nome, mas assim, ele vai medir a quantidade que realmente existe dentro do ativo, dentro daquilo, né? Porque tem muitos suplementos, muitas marcas aí, que eles colocam que tem tantas miligramas e não tem, né? Tem então, muito isso, né? Então, mudou a legislação, então a gente
tá mudando também, como a gente precisa mudar algumas coisas, a gente está mudando o rótulo, né? A rotulagem de tudo, mas suplemento alimentar, ele não tem bula, não é obrigatório, porque ele não faz mal. Né? Tanto é que ele é livre para você comprar em qualquer lugar. Na farmácia tá na prateleira. E me fala, Lu, qual é o diferencial do Lu Lopes na suplementação? O que as pessoas vão encontrar aí de a diferente? Qualidade, né? O que nós vendemos realmente vai fazer diferença no seu organismo. Ele é mais concentrado. Ele é mais né, concentrado, ele é muito mais eficiente, a concentração e a parte da tecnologia, né? Sim. A tecnologia, ela tá aí dentro dos nossos suplementos, E né? outra coisa, né, Lu? Tem todos os depoimentos de cada paciente da Sim. Lu. Eu acho que Nossa, mais que comprovação legal. que isso, né? Verdade. Porque Isso é importante, né? As pessoas muito legal. chegam, né, sem... Sim, eles querem ouvir, né, os testemunhos, com né? tantas dores, sem andar, e você vê... Acho que tá na hora de trazer uns dos seus pacientes aqui para Eu falar também acho, os depoimentos. a história Isso daí desde dele, o né? ano passado. A gente A gente tava falando depoimentos. só de Combinar, né? De trazer esses depoimentos aqui pro Pod, Sim. né? É verdade. Acho que isso vai ser importante. Desde o ano passado a gente estava falando que a gente precisa fazer um episódio só com os depoimentos só com dos os depoimentos, pacientes, né? gente, isso Porque é muito importante. emocionante, é muito legal você ver, tipo, depois eu vou deixar o meu Instagram aí para vocês entrarem e fuçarem lá. Lá tem muitos depoimentos dos Mas pacientes. traga eles aqui pra não, gente, com né? certeza. Traga pra gente entender como que foi o processo, né? Como que foi sentir esse impacto. E é muito legal, né? Quando você ouve do seu paciente. Sim. A semana Nossa, isso não passada tem aconteceu preço. um episódio, né? Que até eu falei assim, não pode. Eu vou te atender, mas vá no médico. Né? Um paciente, ele foi meu paciente o ano passado. Faz mais de um ano que ele terminou o tratamento comigo. E aí, meu brinco caiu. E aí ele foi e me ligou, falou assim, Lu, eu tive uma distensão no meu cotovelo e você pode me atender? Aí eu falei assim, posso? Aconteceu no ombro novamente? Ele falou assim, não, foi no cotovelo, no ombro eu nem sinto mais nada desde que terminamos o tratamento. Aí eu falei, tá bom, pode vir aqui, eu vou fazer uma sessão, que eu sou ozonioterapeuta também, né? Então a gente faz a suplementação, mas faz a parte da integrativa com a desinflamação de ozônio, que eu sempre falo, eu amo ozônio é vida, eu também né? amo. Eu tenho que experimentar qualquer ozônio dia. é vida. E aí ele foi, aí eu falei assim, mas você não foi no médico tirar um raio-x, né? Aí ele falou assim, não, porque a gente vai no médico e aí eles vai passar um anti-inflamatório, eu não gosto de tomar remédio, eu prefiro o natural. Eu também. Né? E eu sei que o osteo tomou 40 minutos, eu já tô sem dor. Né? Nossa, Mas sabe que eu acho que a legal. gente pode dar uma pincelada sobre cada produto da Lu. Sim, É isso, Porque cada o carro-chefe cliente com da uma Lu é qual? experiência. o carro-chefe é o osteo. A gente né? vai... Aqui, o osteo 1.200 o osteo. mais. O que é o osteo, Ele Lu? faz o fortalecimento, ele faz a desinflamação, ele faz toda a parte de... Ele elimina a dor mesmo, mas claro que não é do dia para noite. Tomou e sarou. Não, não é. Ele é gradativo, porque ele vai desinflamar o organismo. Porque quando a gente começa com dor, qual é a base da dor, Mi? Você que é enfermeira. A base da dor é inflamação. É inflamação. Por algum motivo. Por algum motivo, né? Então, quando você começa a desinflamar o seu organismo, fortalecer ele, né? Então, assim, o que o osteo tem? O osteo, ele tem colágeno tipo 2, ele tem D3 com K2. Nossa. Ele tem magnésio, ele tem canela de velho, ele tem copaíba, ele tem andiroba,
Então, Todos os produtos maravilhosos. Erva baleeira. Então, são produtos naturais, anti-inflamatório e analgésico natural. Então, quando você começa a usar, ele vai naturalmente desinflamando o seu organismo e potencializando, fortificando seus ossos, suas articulações. Por que que os pacientes começam a melhorar muito rápido? Porque eu sempre oriento, se você não toma água, você não vai ter um osso, uma articulação boa. Porque qual é o fluido principal do nosso corpo? É água. Uhum. Sim, 70% água, né? O corpo. E água de qualidade. Sempre a gente fala da água alcalina, Uhum. da água imantada, da água que tem um pH acima de 7, Uhum. né? Então, a gente orienta a tomar bastante água, a tirar alimentos inflamatórios, né? Então, é orientação. Que, infelizmente, a gente sabe que às vezes você vai numa consulta, 5 minutos, 10 minutos. O Sim. médico não consegue, e não é porque ele não quer, é porque não dá tempo. É uma demanda grande. É uma demanda grande, Uhum. né? Então, a gente, na integrativa, a nossa consulta é um pouco mais demorada, Uhum. né? Então, a gente consegue fazer toda essa orientação para o paciente. Então, a gente melhora a parte digestiva, a parte principal, que é o intestino. Se você tem um intestino inflamado, preguiçoso, que não funciona todos os dias, fatalmente você vai ter problemas no corpo todo. Sim. Por Fato. dentro e por fora. Por dentro e por fora, Né? Então, uma pele ruim, você ficar muito inchado, constipado, né? Sim. Coisas Isso, que né? acontecem quando o seu intestino não funciona. Uhum. A parte dos metais pesados, Uhum. né? A gente está aí intoxicando o tempo inteiro. Sim. Pelos poluentes, pelas embalagens, pelos alimentos ultraprocessados, né? Então, pelas panelas de má qualidade que solta alumínio, Nossa. que solta aquelas metais, né? Uhum. Que grudam no nosso organismo durante o tempo. E muita gente não sabe que precisa fazer a desintoxicação, a limpeza de metais pesados dentro do nosso Sim. corpo. E aí, sem contar também os agrotóxicos que tem na alimentação, porque quase ninguém usa os alimentos orgânicos, né? Então, tem pesticidas, você tem a água que é contaminada por flúor, ou pelo flúor também, né? Pelo cloro, né? Então, as ondas As magnéticas. magnéticas, tipo Wi-Fi, tudo isso Tudo. intoxica o nosso organismo, Nossa. né? Então, vai bombardeando todas as nossas células, né? Então, os Micro-ondas, metais, né, o Lu? micro-ondas. Tem muita A gente gente usa que pergunta, muito, né, né? sobre micro-ondas, né? Aham. O micro-ondas é um veneno. Você quer dar um presente pro seu inimigo, dá um micro-ondas. Nossa. É terrível mesmo. Quando a Lu, quando eu conheci a Lu falou pra mim, ó, o micro-ondas, ele é um vilão da sua cozinha, Exatamente. né? Eu não Nossa. uso micro-ondas em casa, não uso mesmo. Então, assim, olha aí, são Eu coisas... uso pouco, mas uso. São coisas pequenas que você vai... Até quando minha mãe liga o micro-ondas, eu vou, ó, vai embora. eu saio bem de perto. Sério? Porque eu morro de medo do micro-ondas. Depois que a Lu falou, morro de medo. É verdade. É. Então, assim, são coisinhas que a gente vai melhorando no nosso dia a dia que faz total diferença lá na frente, né? Pode não fazer agora, hoje, amanhã, depois, mas daqui 5 anos vai fazer. Vai. Entendi. E o Osh é o milagroso da Lu, E né? o ósteo é o nosso carro-chefe, né? O milagroso. Na verdade, tudo mudou depois dele, né? Pode falar. Tem casos de pessoas que têm artrite, por exemplo, que é uma coisa que não tem Nossa! cura, que resolveu com o ósseo? Muito! Meu Deus, eu acompanho a Lu porque a Lu,
ela tem, né, a clínica e atende fora também. Eu acompanho a Lu. Olha, é surreal o que... Gente, eu já vi gente chegar sem andar e sair de lá Andando. dançando. Sério? Verdade, Dançando. Ó, verdade. braço. É surreal os pacientes que... você tem que acompanhar, que daí você começa a acreditar muito mais, né? Verdade. Porque... Às vezes, quando a gente fala, as pessoas falam assim, ela quer mentira, vender. ela quer vender. Não. Gente, não é. Não é. Não é. E Caramba. tudo começou assim, eu só trabalhava com ósteo dentro da clínica. Eu não vendia ele fora do meu tratamento, não vendia. Eu não tinha essa visão expandida, né? E aí, quando os clientes falavam assim, mas você vende só ele? Eu falei, não vendo. Ai, puxa vida, a minha mãezinha que Nossa. mora na Bahia, a minha mãezinha que mora em Minas, a minha tia, meu primo que tem dor, que nananã. Ai, queria tanto que eles pudessem usufruir, né, desse bem-estar, tal. E aí, numa conversa, as meninas falaram, né, puxa, Lu, por que você não faz, né? Por que você não expande? Eu falei, ai, gente, não sei, né, não sei o que, nananã. Aí, uma cliente minha falou assim, ai, Lu, por favor, eu vou viajar, eu vou ver minha mãe, você não me vende 2 para eu levar para minha mãe? Ela tem muita dor no joelho, porque ela tem artrite e artrose. Sim. E aí eu falei assim, ai meu Deus, falei, tá bom, né? Aí peguei e vendi para ela 2 ósteos. E ela foi. Quando ela ficou 1 mês lá, eu não sei o nome da cidade, mas é bem longe, né? Aí ela voltou tão feliz. Ela falou assim, Lu do céu, minha mãe até chorou, porque eu comecei a dar esse tempo, né? Que eu fiquei lá, ela ficou 1 mês e meio. A minha mãe não sente mais dor. Que bom, né? Aí eu falei, tá bom, né? Vamos abrir. Mas e não, Que legal, eu acho que nossa. até não é nem o momento de eu fazer um relato, mas como a gente já tá falando do ósteo, eu quero fazer um relato. Eu tenho uma artrose já faz, acho que 3 anos que eu descobri, e a Lu lançou recentemente, esse sim que eu falo que é o meu querido agora, depois do ósteo, né, Lu? Qual é? É a pomada. É a pomada. Vamos ver se ela passa aqui pra gente mostrar. É a pomada. Gente... É a pomada ósteo gel. Ósteo gel, né? Isso mesmo. Que a imediato. Que a gente lançou a pomada ósteo gel, ela chegou faz uns 15 dias. Aqui, ó. Essa daqui, ó. A pomada tem que ser... Agora que eu vi, mas a ósteo pomada. Eu peguei, eu falei, eu vou levar, né? E eu tava com muita dor nesse dia. E eu passo no reumatologista e fico com a Lu. Falei, com dor. Já tinha tomado uma medicação. Eu falei assim, eu tava sem o ósteo comprimido na em casa. Verdade... Nossa. A hora que eu passei, que a Lu esfrega... Nossa. Juro, não é querendo vender a Lu, não. Mas 5 minutos eu estava... Sem dor. Caramba. Eu não fico mais sem essa pomada, não. Não, e aí, né, esse final de semana nós fomos fazer atendimento em Mongaguá, que lá a gente já tem as nossas revendedoras, né? Lá a gente tá com 6 revendedoras. E aí, uma delas, eu falo pra ela, assim, você é doidinha, né? Mas graças a Deus. Mas graças a Deus, que essas meninas doidinhas, elas vêm trazer os feedback pra gente. Sim. E aí ela falou assim, Lu, você passou essa pomada na perna? Eu falei assim, não, porque eu não tenho dor, né? E aí ela falou assim, menina, eu tava com a minha perna cheia de varizes, escura, tava preta. Passei o ósteo gel. Olha aqui. O que eu fiz? Tava limpinha. Na hora, Carol já pegou a pomada. Mas eu vou falar de novo sobre a pomada ósteo. Caramba. Mais um depoimento. Eu tenho na perna frontal, uma veia saltada. Eu juro. Eu mostrei hoje. Não foi que ela fez efeito Cinderela. Não. Eu passei, esfreguei. Sábado à noite. Esfreguei. Hoje, se você olhar a minha perna... Não tá mais. Tá lisa. Nossa. É surreal. Porque o que ela tem? Ela tem arnica, ela tem centela asiática, ela tem
óleo de copaíba, óleo de andiroba, ela tem Caramba. alecrim, castanha da Índia, né? Então, é tudo anti-inflamatório e que melhora o quê? A circulação. Meu Deus, é maravilhosa. Né? Incrível. Então, ele melhora a circulação. Além de desinflamar, ele melhora a circulação. A Gi hoje também fez um relato, né? Da pomada com uma amiga dela que estava com um cisto interno aqui. E, tipo, tava doendo muito, muito. Aí a Gi falou assim, ai, passa a pomada, porque ela é anti-inflamatória, né? Passa a pomada que você já vai aliviar. Diz que passou a pomada, ela me contando isso hoje, tá? Passou a pomada, esfregou, passou um pouquinho, estourou, saiu todo o pus. Diz que saiu todo o pus. Eu usei no meu marido tem às vezes sinusite por conta que ele anda de moto no frio, e aí às vezes, né, passei na testa dele. Nossa, saiu tudo, sem dor. Sim, é maravilhosa. Então, assim, são relatos que os pacientes vêm trazendo pra gente, né? O ativo que é o carvão ativado. Vamos ver se ele passa também aqui. essa semana, não sei quem, agora eu não lembro, mas é muita gente. Alguém falou que já melhorou o estufamento, a má digestão, porque o carvão ativado, só que o carvão ativado você não pode usar direto, né? Sim. E também não é todo mundo que pode usar o carvão ativado, porque o carvão ativado ele é muito potente, né? Então, quem faz quimioterapia, quem toma remédio muito forte, não pode tomar o carvão ativado, que é o ativo 1200, porque ele elimina todos os metais pesados, tudo que você tiver de estranho no corpo, ele vai retirar, ele vai limpar mesmo. Porque a gente usa muito, né, lavagem, né? Sim. E aí, o carvão ativado, ele nos hospitais na lavagem gástrica. Você usa ele ele é um coringa, né? Para quem tá, como que fala? Quem tenta fazer um envenenamento, quem toma remédios. Então, você consegue fazer neutralizar neutralizar a ação da medicação. Então, não é todo mundo que pode usar o carvão ativado. Ele só pode usar com orientação mesmo. Né? Então, assim, os pacientes que fazem cronograma de tratamento, ele sempre vai começar pelo carvão ativado. Para quê? Porque ele vai limpar o organismo para ele receber as vitaminas e as vitaminas serem potencializadas no organismo, porque ela vai estar limpo, o organismo vai estar limpo, vai estar trabalhando melhor. Então, todas as vitaminas, minerais e aminoácidos, eles vão fazer mais efeito. Muito legal. O gastro, e o gastro, Lu, o gastro, ele melhora toda a parte da queimação do estômago, ele melhora a digestão, ele melhora o suco gástrico, né? Então, quem tem úlcera pode usar, Lu? Nossa, deve usar. Todo mundo que tem dor de estômago, sofre muito úlcera gástrica, úlcera, tudo. Todo mundo que tem problema digestivo, ele deve usar. Uma coisa que muitos pacientes relatam, vocês como enfermeira pode contribuir também. As pessoas que tiram a vesícula, a maioria não sabe que elas precisam tomar enzimas digestivas. Isso mesmo. Elas não fazem essa reposição. Quem não tem a vesícula não faz a reposição. Gente que tira, né? E aí elas chegam no consultório e falam assim, ai, porque eu tô eu tenho tanto, faz anos, isso, aquilo. Aí, como a gente faz uma anamnese, né? Você já fez cirurgia, você tem vesícula, não tem, eu tirei a vesícula. E você faz reposição de enzima digestiva?
O que é isso? Nem sabe o que é. São enzimas que vai melhorar a sua produção de suco gástrico, porque a vesícula estava lá por algum motivo. Ela tem uma função. Se você tirou, não tem para sobrecarregar o quê? Lu, me fala também das pessoas que faz bariátrica, que está aumentando muito o número de gente que faz e passa mal, tem vários problemas depois. Então, todos os bariátricos, eles têm por obrigação acompanhamento médico para fazer reposição das vitaminas, né? Não fazem. Exatamente. A gente tem que fazer. Mas tem que fazer. Tem que fazer, é fundamental. Fundamental. Nossa. Quem fez bariátrica é pro resto da vida suplementando. Eles não têm mais absorção, né, Lu? Não, a absorção é bem reduzida, né? E mesmo, tipo assim, tem alguns que só cápsulas não adianta, tem que fazer os injetáveis. Né? É obrigatório. É obrigatório. Por isso que o acompanhamento tem que ser com o médico. Olha, meninas, vocês que fez bariátrica, vocês ficam aí sentindo fraqueza, dores, não sabem por quê. Exatamente. Né? Tá inflamando o corpo por falta de vitaminas, minerais. E faltando vitamina no corpo. Eu tinha uma paciente, ela é minha paciente até hoje, e a família dela também toda, depois ela foi trazendo a família. Ela tinha fadiga, ela sentava no sofá e dormia. Muita fraqueza. Por quê? Ela não suplementava corretamente. Quando ela começou a passar comigo por outra coisa, e aí eu fui orientando ela, ela ia ao médico fazer tudo. Ela falou assim, o médico passou, mas eu falei, não, tem que fazer. E aí ela voltou a fazer o acompanhamento médico, suplementar direitinho. É outra vida, gente, né? É outra vida. Eu sempre falo assim, ó, B12, D3, colágeno tipo 2 para quem tem dor, ou que é depois dos 45, ômega 3, magnésio. Magnésio tem vários tipos de magnésio, né? Então, cada magnésio, ele é para uma coisa, uma finalidade. Cada um tem a sua miligramagem, por isso que você tem que ter orientação, não é tomar qualquer coisa de qualquer jeito, né? Então, precisa ter, quem tá vai fazer, vamos supor, eu tô com muita fraqueza, muito sono, tô depressiva, eu tô com depressão. Às vezes não é depressão, às vezes é falta de ferro, é falta de B12, é falta de D3. Né? Lu, quando o paciente vai fazer lá uma avaliação com você, o que você pede para ele, para você saber se ele está com deficiência ou se ele está realmente aí num processo onde ele não consegue suplementar com alimento? Como que você descobre isso na entrevista? A gente faz uma anamnese, né, bem detalhada, mas eu tenho o exame de biorressonância quântica. O exame de biorressonância quântica, ele faz uma leitura do organismo através das ondas eletromagnéticas, porque são frequência, né? Então, nós somos feitas do quê? Energia. Água e energia. Então, cada órgão que nós temos, ele tem uma frequência. Eu vou dar um exemplo. É um programa de computador que ele tem os parâmetros frequenciais de cada órgão corretamente. Então, vamos supor que o nosso coração, ele precisa trabalhar em 240 Hz. Lá na leitura do exame, então, a gente pega um bastão ou coloca a mão em cima do aparelho, ele vai rastrear todo o seu corpo através da onda eletromagnética. Então, em 1 minuto, ele vai fazer a leitura frequenciada do seu corpo todo, do cérebro até a sua unha, né? Então, tudo. Então, são mais de 40 relatórios. Então, ele faz a leitura cardiovascular cerebral, estômago, vesícula, intestino, fígado,
vitaminas, minerais, aminoácidos, a parte... todo o sistema, todos os sistemas do corpo. Todo o sistema do corpo, todo. A parte óssea, a parte... sanguínea, a parte... que mais? A feminina, a parte ginecológica, a parte... para os homens, a parte da próstata. E assim, ó, de verdade... Sim. Eu já peguei muitos pacientes que não sabiam que tinha problema ginecológico grave, nem problema da próstata. Nossa. E aí sai no exame, sai. Aí a pessoa fica assim de cara, né? Até eu brinco que o meu paciente, ele chega lá e eu falo assim, olha, primeiro eu vou fazer o exame, você não vai me falar nada, eu vou fazer o exame e eu vou fazer a leitura do exame e a gente vai conversando. E aí eles falam assim, nossa... Aí eu vou falando, ó, você tem isso, você sente aquilo. Eles ficam de cara, né? Assim, como que você sabe? Você é bruxa? Nossa. Porque é um aparelho magnífico, porque né, Lu? Que aparelho? Ô, Lu, e esse aparelho, ele existe desde quando? Ele é muito antigo, né? Ele foi desenvolvido na Alemanha, né? E eu não sei muito bem a história dele, mas eu sei que ele foi desenvolvido na Alemanha por cientistas e ele faz toda essa leitura do organismo. É científico, Tem muito deles aqui no Brasil, desses equipamentos? Ele é bem conhecido. Mas é que eu vou colocar... A Mi fez a pergunta correta, mas eu vou colocar. Deixa eu ver, deixa passar a gente na TV aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Qual? Espera, Lu. Esse símbolo aqui que vocês estão vendo, vocês vão... Porque assim, né, Lu? A pergunta em casa... Tá, mas em que clínica que eu vou? Aonde eu procuro? Então, esse símbolo aqui, né, Lu? Verdade. Esse símbolo, a Carol já querendo contar as novidades. Não, eu vou... Não, mas só contar o símbolo, tá? Símbolo. Gostei. Porque, vamos contar pouco. É assim, ó. Porque aqui, aonde eu vou procurar, Lu? A Lu Lopes, hoje eu estou em São Paulo, Barueri, né? E como a gente está fazendo toda essa parte de expansão, né, da nossa marca, e a gente está trazendo parceiros para começar a atender em outras cidades. Porque a Lu não atende que legal, só. Não dá conta, né? Não, porque a Lu, ela não dá conta. E ela não atende só cidades. Ela atende em estados, ela atende em países, né, Lu? Então, não dá conta de tudo. Eu tenho alguns pacientes fora que eu faço acompanhamento online. Não tem o exame de biorressonância quântica, porém tem um exame de anamnese que a gente faz uma anamnese ortomolecular. É bem interessante, que é através de algumas perguntas, a gente chama o mapa de Minitrier. Esse mapa de Minitrier, ele é um mapa que tem N perguntas e cada ele tem um númerozinho. É um negócio bem complicadinho, mas eu consigo identificar as deficiências do seu organismo através do mapa de Minitrier. Então não tem desculpa, né, Lu? Não, porque aí eu tenho pacientes que estão na Alemanha, tenho pacientes dos Estados Unidos, tenho paciente em Londres. Nossa, que legal. Que fazem, que assim, ó, tem uma paciente, essa em específico, até quando ela vier para o Brasil, eu falei para ela, eu quero o seu depoimento, porque assim, é muito satisfatório, né? Ela estava com uma suspeita de câncer, eu acho que era do intestino, se eu não me engano, e ela tinha muita dor, ela tinha muita moleza, ela tinha dor em tudo, o intestino não funcionava bem, enfim. E aí ela é amiga de um amigo meu, de um amigo muito próximo, e aí ele falou para ela, né? E o filho dela veio para o Brasil.
E aí ela falou assim, aí ele, o meu amigo falou, né, Lu, você pode atender uma amiga minha, tal, o filho dela tá no Brasil, e aí eu queria que você conversasse com ela, porque ele vai embora, e eu queria que ele levasse os suplementos para ela, porque ela tá com isso, e ela tá fazendo exames, tudo, mas ainda não fechou o diagnóstico. Eu falei assim, claro, né? Porque esse diagnóstico foi feito pelos médicos que estavam em processo de investigação. Não bateram o martelo, mas estavam desconfiando. E aí fiz, né, o exame com ela, né, a consulta, tudo online. E o filho dela levou o tratamento para 4 meses, né? Que inclusive fez 2 meses o mês passado, né? E agora mês que vem vai vir uma amiga que também vai levar para ela. E depois de 2 meses ela relatou que tudo que ela sentia sumiu. Tudo. Nossa. Então assim continuou, né, na investigação e tal. E graças a Deus os exames tava tudo ok. A médica ficou impressionada. A médica falou que até ela falou assim, eu não contei para a médica, porque lá parece que a legislação é bem rígida, tal. Eles são mais rígidos, né? E aí ela falou que ela não contou que estava tomando suplemento, porque lá os suplementos não são vendidos como aqui, na Alemanha. Acho que é Alemanha, se eu não... Ou não, em Londres. Eu estava com em você, Londres. Você estava comigo. Não são vendidos, até a Carol estava escutando. Eu estava ouvindo tudo. A gente estava em Mongaguá. Em Mongaguá. E aí ela falou assim, eu não contei para ela que eu estava suplementando. E ela ficou impressionadíssima como as minhas vitaminas subiram rápido, né? E todos os meus sintomas desapareceram. Caramba! É surreal. E isso foi em 2 meses. Em 2 meses. Rápido. Então, assim, aí, voltando, né? Aí a gente fez uma volta. Então, por que desse símbolo? O que a gente agora vai começar a fazer? A gente vai começar a fazer parcerias com profissionais que sejam da integrativa, que queiram trabalhar com a suplementação na sua clínica e que queiram trabalhar de um modo integrativo mesmo. Muito né? legal. Que queiram conhecer o exame de biorressonância, que queiram fazer parte dessa família que eu falo, né? Que o céu é o limite para a gente agora, né? Por isso que a gente colocou essa frase, onde o céu é o limite, porque agora a gente não tem mais limite, né? Mas para todo mundo saber, é no próximo programa. Vem novidades por aí. Vem novidades por aí, gente. Tem dois locais que já estão em andamento, né? E vai ser muito legal. Ó, a gente vai falar agora, falamos do gastro, a gente vai falar... A gente falou do ativo, vamos falou falar do gastro, falou do hepatox. Vamos lá. O hepatox, ele é uma limpeza do fígado. Muita gente, olha, de 90 pacientes, 99 tem gordura no fígado. E assim, né, Lu? Magros, né? Pessoa, não é porque pessoa acima do peso, não. Pessoas magras que têm também gordura no fígado. Por que a gordura no fígado ela é muito presente em quase todo mundo? Porque as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho gordura no fígado, mas eu não como gordura. Como que eu tenho gordura no fígado? Mas o que causa gordura no fígado? O carboidrato, o açúcar, a cerveja, né? Porque a cerveja é o quê? É um pão líquido, né? Eu acho engraçado que tem paciente da Lu fala assim, mas eu posso continuar bebendo uma cervejinha só? É um pão líquido, Lu. Cerveja é um pão líquido, né? Aí eu falo assim, não é que a gente não pode ser também radical, né? Mas assim, olhe qual a marca que você tá tomando, que seja puro malte. Você toma 12, vai para 4, né? Então, assim, vai diminuindo. Não se bebe todo dia,
bebe só no final de semana. É cuidar da saúde. O álcool, ele não é compatível com o ser humano. Né? Então, assim, o álcool, a gente sabe que ele faz mal para tudo, né? Sim. Por que você acorda com ressaca no outro dia? Por que você tem dor de cabeça? Por que você tem má digestão, fígado? E tem muitas pessoas que acordam com aquele amargo na boca. É o fígado. Realmente. Né? Então, o Hepatox, ele vem para fazer esse suporte para o fígado. Limpar o fígado, desintoxicar. Ele vai melhorar toda a parte da reparação hepática, né? Todo mundo tem uma limpeza que chama limpeza do fígado e vesícula do doutor. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do doutor. Ai, doutor, desculpa, eu esqueci o seu nome. Mas ele é maravilhoso. Walter Lopes. Limpeza de fígado e vesícula do doutor Walter Lopes. Gente, todo mundo deveria fazer essa limpeza. É um protocolo bem extenso. Ele faz um trabalho lindo, Dr. Walter Lopes, lindo, lindo, que assim, ele ensina as pessoas de graça a fazer. Tem um grupo que ele tem lá, a Carol, há muitos anos atrás eu me indiquei para a Carol. E assim, no grupo, as meninas dão suporte de como fazer. Tudo de graça. Tem a dieta, tem como você... Tem os produtos dele, que já são prontos, mas ele ensina, se você não tem recurso para você comprar os produtos, ele ensina os naturais, que é a vinagre de maçã orgânico, que é o suco de limão, o sal amargo, azeite, suco de laranja. Então, tem todo um protocolo. Durante uma semana você faz. Gente, se todo mundo fizesse, é surreal. Eles saem, tem várias cores de pedras que você elimina pelas fezes. Pedra vermelha, pedra verde, pedra preta, pedra e cada uma amarela. É uma doença, né, que está sendo no seu corpo, né? Cada um é uma toxina que é eliminada, porque o nosso corpo, ele vai acumulando, né? Ao longo dos anos, né? Então, a limpeza de fígado e vesícula é sensacional, ela é eliminada pelas fezes. É muito, muito interessante. Muito fazer, muito. Então, assim, o correto das pessoas fazerem é uma por mês, pelo menos 6 vezes, né? Depois, aí você pode fazer, depois que você fez de 6 a 12 vezes, depende da quantidade de intoxicação que você tá, né? Depois aí é só a cada 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Mas quando é a primeira vez, o correto é fazer pelo menos 6 direto. E é surreal a quantidade de pedras eliminadas nas fezes. E você vai eliminar o quê? Com as fezes, com as pedras, você vai eliminar as doenças. Por quê? Que toda doença, ela começa onde? Na intoxicação do nosso organismo, na inflamação do nosso intestino e do nosso fígado, né? Nosso corpo Se você elimina, desinflama, desintoxica, aonde que vai ter as doenças? Sim. Não vai ter. Desparasitação. Ainda, essa é uma linha que a gente futuramente vai criar também, que é a desparasitação. Maravilhoso. O que é a desparasitação? É a eliminação de vermes, toda a parte de vermes dentro do nosso organismo, né? Porque quando a gente come, hoje a gente come muito fora, a gente come muito nos restaurantes, né?
Usamos banheiros. Usamos banheiro público, banheiro né? da empresa. Então, antigamente as nossas avós não faziam a gente tomar aquele negócio para eliminar verme 2 vezes por ano. Uhum. Hoje se perdeu isso. E os vermes desapareceram? Nunca. Não, eles estão aí. Pelo contrário, eles aumentaram. Né? E a gente não faz mais essa limpeza de verme no nosso organismo. E os vermes, eles fazem o quê? Intoxica nosso organismo e inflama nosso organismo, porque eles estão ali se alimentando das coisas boas e depositando as coisas ruins. Quando o paciente tem muitos gases, tem muita coceira no ouvido, coceira no nariz, coceira anal, é verme, protozoário. Mas é uma cultura, né, Lu? Só criança usa, as pessoas... Eu sempre falo, tem que usar adulto. Lá na casa dos meus pais, lá em casa, a gente nunca deixou de usar. Porque é o que a Lu falou, a gente convive... Banheiro compartilhado, come fora, não lava as mãos, suja. Não tem a higiene correta. A gente passa a mão aqui, coloca aqui. É verdade. Então, assim, são coisas que são naturais que a gente deveria dar mais importância. Sim, com certeza. A gente não para pra pensar nisso. E a gente não para pra pensar, a gente tá muito assim, vou lá na farmácia e compro o remédio e toma e pronto, e acabou. Elimina quantos vermes, Lu? Então, é assim, outra coisa. Quando a gente fala de eliminação, de desparasitação, quando você vai no remédio da farmácia, ele vai eliminar aí 10, 20 cepas, né? Quando a gente faz a desparasitação natural, que ele tem um cronograma que a gente segue, de ervas, de chás, de outras coisas naturais, ele vai pegar em torno de 100, de 120 cepas aí, entendeu? Nossa! Bastante. Aí você fala assim, toma um remedinho lá, uma dose e acabou. Não Negativo. Não é. Né? E ele desincha mesmo. O Dr. Laí Ribeiro fala muito disso, né? E aí tem aquele negócio, a parte da lua crescente, minguante, lua não sei das quantas. Tem relação. Né? Relação. Não é coisa... isso não tem nada a ver. A maré, ela não é comandada pela lua. O nascimento das crianças, ele também é comandado... Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver, né? Vamos falar do Zen. Aí a gente tá falando, falta ainda falar do Zen. O Vital a gente falou, da cardiovascular, do complexo B. A gente falou. É o Zen. Faltou o Zen. O Zen, ele é para deixar zen, para melhorar relaxamento do sono, ele vai melhorar toda a parte da ansiedade. Hoje a gente vive num mundo eletrônico total, né? E isso deixa a gente muito agitado, né? Deixa a gente agitado demais. Quando a gente fez o Zen, por quê? Foi muito pensado no relato dos meus pacientes. Todo mundo quase tem os mesmos sintomas, que é estômago, é insônia, é dor, é intestino, estressado, a ansiedade, a mente não para, né? Então, assim, o Zen, ele vem fazer promover o relaxamento da mente, melhorar a qualidade do sono, porque a gente precisa dormir bem, né? Sempre, né? É importante. A gente é o sono de qualidade, porque a maioria das pessoas, elas já acordam cansadas, elas não toma ansiolítico forte, toma um remédio para derrubar. E às vezes você não precisa, toma um chazinho de maracujá com zen. Com zen que você vai relaxar.
Verdade. E outra coisa, né, Lu, é comprovado. Não, a Carol, deixa eu falar, a Carol, ela é super ansiosa, super agitada. Sou muito. E aí, eu dei um zen pra ela. Na praia, viu? Na praia. E a Carol E quase não dorme, né? Eu não, E eu tô quase lá não durmo atendendo, mesmo. a Carol tá sentada, ela daqui a pouco a Carol tá dormindo. Ai, meu, Nossa. dormir gostoso. Acredita? Ela, nossa, você me deu. Meu, o que você me deu? Zen? Não, mas é comprovado Que legal. também. Quando a gente fala ansiedade, me remete também todos os problemas relacionados a isso. Por exemplo, a depressão. A depressão, um dos fatores é o quê? A falta de quê, Lu? A falta de B12 e D3. Uhum. Nossa. E aparece no exame da E Lu. aparece no exame. É surreal, né? É. Eu vi esse final de semana em um paciente, fiquei chocada. Chocada! Agora a Carol, ela tá me acompanhando. Então eu fico mais chocada assim, ainda. Antes eu só falava, agora ela tá vendo, né? O resultado dos Uhum. pacientes, o relato dos pacientes, porque assim, Nossa. eu vou uma vez por mês, né? Lá na Baixada, e eles. Eu sempre peço para voltar 30 dias para dar o feedback, Sim, né? exato. E, nossa. Essa semana a gente Eu vai, fico chocada. vai colocar um depoimento de uma senhora que ela falou da pele dela. Ela tinha problema de pele há mais de 5 anos, feridas que estouravam, né? Nossa. Que tinha pus, mau que cheiro. tinha mau cheiro. E o que eu fiz? Desintoxiquei ela, suplementei. E depois de um mês, ontem Nossa. fez um mês, ela foi lá e falou, vocês vão ver no depoimento no meu Instagram, ela falou assim, eu não acreditei que depois de uma semana usando isso, eu não tenho mais ferida, olha Nossa, aqui, ela que levantou legal. a blusa pra gente ver, não tem mais. É maravilhoso. Que legal, hein? É muito gratificante, né? Muito Lu? gratificante. mesmo, gente. Nossa, eu fico... E é sem droga, né, É. gente? Tudo isso é natural. E a Natural. felicidade que eles relatam pra Lu, né? É lindo de ver. E assim, né? Eu sempre falo que eu não atendo, não faço muita propaganda. Todos os meus pacientes são de indicação, exatamente por isso, né? Então eles usam e divulga para as outras pessoas, né? Então não tem como não tem divulgar como, porque você algo sempre, que você tá usando e tá melhorando. que eu sempre falo assim, qual é o nosso propósito na vida se não é fazer o bem e ampliar a nossa... Se a gente pode ajudar o próximo, por que não? Com certeza. Né? Isso muda a vida E da pessoa, propósito, né? Você deixar legado. Eu tenho... outra coisa maravilhosa, quando a gente fala muito da parte espiritual, né? Não tem pagamento melhor do que uma pessoa. Ontem eu escutei várias vezes isso nos retornos. Lu, vocês estão nas minhas orações. Ai, que lindo. Né? É uma coisa assim Aí que... ela vai chorar. Eu vou chorar. É tão gratificante gracinha, você fazer gente. diferença na vida das pessoas, de verdade, assim. Isso que faz porque viver, né? É tirar aquela dor... tirar aquela... ela fala assim, Angústia, puxa, né? eu durmo bem agora, eu não tenho mais dor, eu tenho disposição, eu tenho vitalidade. Porque ela chorou, acompanha, né? agora, Lu, então eu fico mais emocionada. Ontem a gente chorou, porque assim, não tem, é muito, muito gratificante. Não tem, é muito Então, lindo. Muito lindo ver isso. Agora, a partir de agora, a gente vai ter vários episódios para a gente falar sobre a saúde integrativa. A Mi vai começar a trazer também colegas dela para alguns médicos que vai poder também complementar, fazer seus relatos, tirar dúvida de vocês. Então, assim, comece a acompanhar a gente. Amigos enfermeiros, enfermeiras. Tira suas dúvidas, façam perguntas, né? Então, assim, por que a gente emociona? Porque hoje o nosso sistema de saúde, ele é tão numérico.
você não, assim, parece Você não que você resolve nem o problema. você não é nem um ser humano, você é um número lá, né? Porque é tão rápido. Então a gente precisa aprender a ouvir as pessoas, o que ela tem de dor e começar a ajudar. Gente, não tem coisa melhor do que você ouvir isso. Puxa, eu não dormi, agora eu durmo. Eu tinha dor, agora eu não tenho. Eu não tinha vontade de limpar minha casa, agora eu limpo. Não deixa chegar no último estágio da dor. Sim, tem solução, porque né? a Lu recebe, eu tô com a Lu lá, e quando a gente viaja, trabalho, as pessoas, elas falam assim, eu já tentei de tudo. Elas chegam até desconfiadas, né, Lu? Porque eu já tentei de tudo. São tantos relatos. Agora você falando, eu lembrei da senhora de João Pessoa. Então. Uma das nossas revendedoras, ela encontrou ela lá no interior, que ela foi numa excursão. Essa pessoa é de João Pessoa e estava hospedada numa cidade longe, 2 horas longe da minha clínica. E lá ela recebeu um hostel, porque ela estava com muita dor, e aí ela contou, tal, ela falou assim, eu preciso conhecer essa pessoa, eu vou fazer meu sobrinho me levar, e ela fez o sobrinho trazer ela na minha clínica, e ela foi embora, suplementada, e ela falou assim, eu quero que vocês vão até a minha cidade, em João Pessoa. Você vai? Eu falei, claro, faz uma agenda que eu já tá com a mala pronta. E daqui a um pouco a gente vai estar lá em João Pessoa. Ai, que então, legal. assim, olha para você ver o poder. Muito. Né? É poderoso, cura, né? O poder que a gente transforma vidas, né? Sim. É muito lindo. E tem muitas coisas ainda, então... Que vocês vão acompanhar aqui agora. Acompanhar. Então, assim, não espere chegar no último estágio, como a Carol falou, de não conseguir andar, de não conseguir dormir mais, de não conseguir comer, disposição, achar que é depressão e vai lá e toma um monte de droga, né? Psiquiatra. E a dor tira a sua vida social. Tira a vida social. Tira tudo, tira né? tudo. Falta de disposição. Então, a saúde integrativa, a gente devolve qualidade de vida de uma maneira natural, né? Sim. Então, e é acessível para todo mundo. Isso é muito importante falar, porque às vezes as pessoas pensam que é muito caro e não é. A saúde integrativa, ela é muito acessível. Muito. Né? E é custo-benefício, né, gente? Se vocês forem ver o custo-benefício, ele é... Não tem preço, né? Não tem preço. Saúde não tem preço. Não. Se você não tem saúde, você não tem mais nada. Exatamente. Né? Então... Deixa seu Instagram, Lu. Eu vou deixar meu Instagram. Meu Instagram é Lu Lopes Saúde, né? E lá você vai ter... lá tem muitos relatos de pacientes e tem aonde você encontra a gente, né? E logo, logo o nosso site vai estar rodando. Você vai poder, quem quiser fazer uma renda extra, estamos, né, contratando representantes. Então, se você é de outro estado, nós estamos em São Paulo, mas você pode revender aí Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Pernambuco, no mundo inteiro. Todo. A Lu Lopes suplemento vai chegar. Isso mesmo. Né? Então, gratidão. Gente. Espero que nós tenhamos contribuído para uma saúde melhor e uma qualidade de vida. Com certeza. Né, muito. Então, gratidão. Gratidão. Deus abençoe, gente. Beijo. Beijo.